como eu estruturei o meu primeiro livro de romance. Esse é o segundo episódio da série A Jornada do Meu Primeiro Livro de Romance e eu sou Stefania Andrade, eu sou escritora, mentora literária, ghostwriter já há 15 anos, mas eu nunca tinha escrito um romance na minha vida. Então eu já contei no episódio 1 por que eu escolhi escrever romance, porque eu escolhi um romance histórico escocês, um romance medieval. Por que eu escolhi tudo isso? E agora eu vou te explicar como é que eu estruturei, ok? Então, bora lá. Existe aí um consenso entre escritores que existem dois tipos de escritores: o arquiteto e o jardineiro. O arquiteto é aquele que organiza tudo antes de começar o livro. Então é aquele que já vai sentar, vai estruturar a ficha de personagem, vai estruturar os conflitos, os mini conflitos, o conflito geral, os clímax que vão acontecer, os mini clímax e tal, começo, meio, fim, e tudo isso vai pegar algumas estruturas, como a dos 3 atos, por exemplo, vai se organizar ali. E aí eu tenho uma coisa interessante para contar sobre isso. Uma vez eu me sentei com o Daniel Pedrosa, meu amigo escritor. A gente tem livro juntos, mas a gente foi estruturar um outro livro que não saiu. E olha que interessante, eu do lado de cá sentei, a gente falou sobre a história, comecei a escrever, pá. Ele não, ele sentou, começou a escrever ficha de personagem. Então, no caso daquela forma, eu estava sendo muito jardineira. O que é o escritor jardineiro? É aquele que começa e deixa a arte levar, não sabe exatamente como vai terminar o livro, tá? Então, existem esses dois tipos de escritores. E eu preciso ressaltar que quando a gente está falando de livro de não ficção, a gente precisa ser arquiteto. Eu, como mentora de escrita, eu como ghostwriter que ajudo, né, colocar livros profissionais no mundo, livros para projetar autoridade, livros de médicos, terapeutas, advogados, nutricionistas e tudo mais. A gente precisa estruturar bem, porque na hora de ir fazendo os textos e organizando tudo isso, tem que estar muito certo, né, para onde que vai. Qual o objetivo de carreira com o livro, qual é a promessa do livro para quem vai ler, junta esses dois, pega quais são os conteúdos, faz a multiplicação de ideias, ali é método, tá, gente? Por isso que em 90 dias eu escrevo o livro de qualquer um dos meus clientes e eles também escrevem em 90 dias se estiver sendo acompanhado por mim. 90 dias escreve o livro começo, meio e fim para ser best-seller e arrasar dentro da sua profissão. Mas, quando a gente está falando de ficção, é um pouco diferente, porque a gente está falando de uma coisa mais ligada à arte. A gente está falando menos de uma coisa técnica, a gente está falando muito de arte. A gente está falando de arte, a gente está falando de cultura, de sensibilidade, a gente está falando de produção. E sim, é muito mais transpiração do que inspiração, mas tem inspiração, né? Então, portanto, é possível ser um escritor jardineiro. Mas também existe o híbrido, que é o escritor paisagista, né? Como eles dizem. Então, que é uma mistura. E eu percebo que eu me encaixei exatamente aqui. Gente, eu queria ser arquiteta, porque eu tô acostumada a fazer isso na não ficção. Eu escrevo 5 livros por vez, juntos, ao mesmo tempo. Tô escrevendo um livro de finanças, tô escrevendo um livro de maternidade, tô escrevendo livro de terapia, tô escrevendo, né? Então eu tô ajudando pessoas a escrever ou escrevendo para eles vários livros ao mesmo tempo. Então eu tenho que ter método, tenho que ter tudo organizado. E quando eu fui sentar para escrever esse romance, eu já tinha noção de que era. Então, assim, existia um universo que eu já sabia. Tinha lá o rascunho do universo. Eu sabia que o primeiro livro seria da Lizzie e do Alec. E que a principal coisa aqui é o fato deles terem se casado por ordem do rei e depois ela ia passar por uma grande provação quando ela fosse acusada, né, de traição. Ó, spoiler, esse vídeo não pode sair antes de sair o livro. Mas enfim, e aí o que acontecia? Tá, eu sabia isso. Gente, eu sentei, peguei a estrutura dos 3 atos, peguei uma tabelinha, coloquei lá tudo certinho para poder ter todas as viradas do ato 1, do ato 2, do ato 3. Pergunta se eu consegui. Eu não consegui. Eu queria ser bem arquiteta, eu tentei organizar para que tivesse tudo, mas não consegui, gente, não consegui. Eu consegui fazer uma estrutura geral, óbvio. Eu fiz aquilo que a gente chama de world building, né? Então, assim, montar esse mundo. Então, sim, eu sentei e escrevi. A gente está falando da era medieval, beleza. Quanto da história real eu vou colocar aqui? Ah, o que estava acontecendo em 1400 na Escócia? Qual era a relação com a Inglaterra? Como que estava a guerra, né? Porque tinha guerra, voltava, tinha guerra, parava. Então, como que estava? A aliança com a França ou não? Como que isso estava acontecendo?
Tá, beleza, o que que a gente tem nesse cenário? Como era a sociedade, como era a economia, como era a política, como eram os trajes? Tudo isso eu fui escrevendo para montar esse mundo. Então eu peguei e eu fiz o quê, gente? Eu sei que existem aplicativos, outras coisas, agora eu tô até descobrindo outras coisas porque eu não escrevia ficção. Mas o que que eu fiz? Eu fiz tudo dentro do Docs. Eu abri um documento do Docs e ele tem como ter várias guias. Eu vou mostrar para você exatamente como que eu fiz. Então, cada guia eu fui fazendo uma coisa. Então, numa guia eu coloquei sobre a cultura, na outra guia eu coloquei toda a parte política e qual seria a grande trama ali, o que tinha a ver, né, a questão política com a história. Na outra, eu fui colocando os personagens, eu já sabia quem eram os personagens principais. Então, eu sabia que tinha o Alec, que tinha os irmãos dele, ele tinha 2 irmãos e uma irmã, eu sabia que o pai dele tinha sido morto, eu sabia que tinha a Lizzie, aí fiquei muito na dúvida se a Lizzie ia ter ou não uma acompanhante nessa viagem, apesar de não ser usual, eu deixei ela sem acompanhante para ser ainda mais sofrido para ela, mas enfim, eu sabia que quando chegasse no castelo ela ia ter algumas aliadas, então eu fui organizando, mas tinha os conselheiros, mas também tinha o comandante, tinha pessoas dos guerreiros, então isso foi tomando uma proporção interessante. Então depois de eu estruturar mais ou menos tudo isso, eu comecei a escrever mesmo a cena. Tá, qual cena? Eu não comecei pela primeira. Na verdade, eu comecei com a cena do encontro deles, a primeira vez que eles se encontraram. Aí eu escrevi o primeiro encontro, daí veio a cena do casamento, que é um casamento mega frio e tal, muito triste. E aí a viagem, eu sabia que eu queria aquela viagem pelas Highlands, que ia ser difícil para Lizzie, e que ela ia quase cair do cavalo, que ela ia ter que cavalgar com ele em algum momento, que ela ia se machucar de alguma forma, enfim, tudo isso eu sabia que eu queria colocar. Então eu fui organizando a cena de acordo com aquilo que eu já sabia que ia ter. Ia deixando alguns, preciso melhorar isso aqui, como fazer gancho nesse outro lugar, escrever isso depois. E aí eu fui fazendo assim. Então eu fiz todo o livro, e agora ele está finalizado, né, do começo ao fim, nós estamos na fase de revisão ainda de conteúdo, a gente está na fase de leitura beta, né, das nossas queridas parceiras, e a gente está aí estruturando tudo isso, né? Desculpa, a gente está revisando toda a parte de enredo, ainda não é revisão ortográfica, é revisão gramatical. Então, eu posso dizer que eu fui muito uma escritora super paisagista, tá? Fui um pouco arquiteta, o quanto eu consegui ser, e fui muito jardineira também, porque eu deixei os personagens tomarem conta. O fato, gente, é que a Liz e o Alec, eles foram tomando um tamanho muito grande dentro da minha vida e dentro desse livro. E os outros personagens que eram secundários começaram a ganhar espaço. E aí quando eles chegaram na Fortaleza, a Fortaleza também virou uma personagem. E aí aquilo foi ficando muito grande, por isso a gente decidiu que tinha que ser uma duologia. Então nós decidimos que o livro 1 da série não vai ser livro único, ele vai ser uma duologia. Porque é impossível deixar num livro só todos os conflitos e todas as cenas lindas, né, que essa história proporcionou. Então é isso. Então, se você está começando um romance, a minha sugestão é que você faça sim a organização. Eu digo que o mínimo, tá, gente, para uma ficção, o mínimo da onde você tem que partir você vai escrever um parágrafo dizendo sobre o que é o seu livro. Se passa é um livro distópico que se passa em 3040 e cujo personagem principal vai precisar receber isso, aquilo, vai voltar no tempo, não sei. Um parágrafo. Porque aquilo tem que ser a matriz de tudo que você vai escrever. Senão você vai ficar perdido. E daqui a pouco você chega lá no 8º capítulo, você volta, e aí, peraí, o que você escreveu mesmo? O que eu fiz? Não, mas aqui, esse personagem já morreu, esse personagem tá aqui. Gente, assim, não é fácil, gente, não é fácil. Valorizem os escritores de ficção, definitivamente. Então se você quer saber mais sobre esse mundo, já fica aqui, já se inscreva e já ative o sininho para não perder nada. E me conta aqui nos comentários se você está gostando de acompanhar essa minha jornada do meu primeiro romance.